Olá, turma! Vamos continuar falando sobre válvulas pneumáticas e válvulas hidráulicas. E eu queria aqui passar para vocês aquela situação, né, que nós iríamos ver o filmezinho da bomba hidráulica. E no meu laptop aqui ele congelou. Mas nós vamos agora ter a oportunidade de assistir, tá bom, gente? Nós vimos essa simbologia aqui de uma válvula, né? No qual nós vamos ler dessa maneira, gente. Primeiro, o número de posições, tá? Assim que nós vamos proceder. Depois, o número de vias, tá? Lendo essa válvula aqui, nós vamos ler da seguinte maneira: válvula, 3, 4 vias, com retorno por mola, pilotada hidraulicamente ou pneumaticamente, tá? Então, esses símbolos aqui, tá? Vocês estão conseguindo visualizar essa simbologia dessa válvula? Sim ou não? Então, vamos lá, vamos só retomar aqui, ó. Então, primeiro identificando os símbolos, né? Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3 quadradinhos, né? Então, no nosso slide anterior, esse aqui, nós vimos que o número de quadrados, tá? É referente ao número das posições que a válvula pode assumir. Tá? Então, no caso, 2 quadradinhos, 2 posições. No caso, 3 quadradinhos, são 3 posições. E essa válvula aqui, nós vimos que o desenho dela, existem 3 quadradinhos. Então, são 3 posições. Tá? Então, cada quadradinho dessa aqui é referência a uma posição. Esse desenho aqui, na ponta da válvula, tá? Que parece um M, mas não é uma mola, tá bom? E esse traço aqui, transversal, que nós vemos, quer dizer que a válvula, no seu estado de repouso, é uma válvula normalmente fechada, tá? Então, o que acontece aqui? Quando ela é pilotada aqui, pneumaticamente ou hidraulicamente, ela vai abrir, tá? Quando se tira a pilotagem dela, se tira o ar ou se tira o óleo, a válvula fecha novamente, né? E ela retorna pela mola. É isso que as molas fazem. É por isso que tem esse desenho aqui. Que o retorno, né, ao estado inicial, ela é feito por uma mola. Tá bom, gente? Alguma dúvida aí, pessoal? Caroline, Cauê, Bruna, Carlos Eduardo? Não, né? Vamos lá. Então, para garantir a identificação e a ligação correta das válvulas, marcam-se as vias com as letras maiúsculas. Então, quando nós vemos letras maiúsculas, elas querem dizer que são vias, né? Quantas vias ela tem, né? Então, as vias de utilização, que podem ser A, B, C e D, ou em números, dependendo, tá, de qual norma ela vai obedecer, tá? Então, existem o número das vias que são identificadas por letras e o número das vias que estão identificadas por números. E isso nós vamos ver no próximo slide que, dependendo, tá, da norma que ela vai obedecer, elas podem ser diferenciadas, né, as vias utilizáveis na válvula por letras ou por números, tá? A linha de alimentação, né, ela pode ser representada pela letra P, que é onde vai ser alimentada a pressão da válvula, ou o número 1, né? P e 1 representam a mesma coisa, só que elas são normatizadas em normas diferentes, que nós vamos ver, tá?
Linhas de alimentação, né, que é a pressão de entrada, ela pode ser P, né, ou o número 1. E o número de escapes, que é a exaustão, né, que elas podem ser representadas pela letra RS e T ou 3 e 5. E aqui nós temos uma tabela que está resumindo, né, como nós vamos identificar o número das vias, o número de escapes e a pilotagem dela, né? Neste caso aqui, olha, existem válvulas que elas vão obedecer essa norma DIN 24300 e existem as válvulas que vai obedecer à norma ISO 1219. Então, quando elas obedecem, elas são fabricadas dentro dessas especificidades dessas normas, tá? A via de pressão é representada pela letra P, por exemplo. E quando a válvula é fabricada dentro das normas de especificidades da norma ISO 1219, a pressão é representada pela letra 1, pelo número 1. As vias de utilização, da mesma forma, né? Se for norma DIN 24300, as vias de utilização vão ser representadas pelas letras A, B e C. Essas mesmas vias de utilização, se forem a válvula fabricada pela norma ISO 1219, essas vias de utilização vão ser representadas pelos números 2, 4 e 6. Assim, a tabela ela se completa, né? No número de escape, RST, o número de escape 3, 5 e 7, quando for norma 12 e 14, tá? E a pilotagem X, Y e Z, quando a válvula é fabricada, né, pela norma DIN 24300. E quando ela for ISO 1219, tá? A pilotagem vai ser 10, 12, 14, tá? Então, aqui embaixo, gente, nós temos um exemplo, né? Tá? Então, a letra A e a letra B aqui, né? A e B aqui é a minha via de utilização aqui, tá? E aí, olha, R e S aqui são os escapes, tá? R e S. Olha só, o P aqui na válvula é onde vai ser alimentada a pressão, tá? Então, a pressão de ar comprimido vai entrar ali, bem ali na letra P, tá? E a pilotagem? A pilotagem, ela pode ser X, Y, Z. O que é, professor, a pilotagem? É o sinal pneumático que a válvula recebe para que ela possa trocar de posição, para que ela possa atuar, tá bom? Então, X e Y, né? Então, neste caso aqui, esta válvula está representada, né, pela tanto as vias de utilização, como os escapes, como a pilotagem, todas por letras. Então, nós podemos ver que ela foi uma válvula fabricada, né, na norma DIN 24300, né? Toda vez que nós vemos uma válvula e a simbologia das válvulas obedecerem letras, nós já sabemos que a válvula ela é normatizada pela norma DIN 24300. Da mesma forma, essa outra válvula do lado direito também, que as vias de escape, a pilotagem, né, a pressão, ela toda aqui simbolizada por números. Então, nós já podemos identificar que essa válvula ela foi fabricada dentro da norma ISO 1219. Alguma pergunta, gente, até aqui? Sim ou não? Né? Então, baixe esse material, comece a estudar, que na semana que vem nós faremos a aplicação das nossas avaliações referente a esse material. Beleza, gente? Vamos lá. Então, identificando, qual a identificação de uma válvula direcional? Como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer, como nós vimos anteriormente, pelo número de posições, né? Pelo número de vias, pela posição inicial, tá? E pelo tipo de acionamento. Tá? Então,
o número de vias, né, e de posições e o número de ela estar acionada ou não, como nós podemos identificar isso, tá? Então, o tipo de acionamento que nós vimos que pode ser pneumático, que pode ser hidráulico, que pode ser elétrico. Então, as válvulas, elas têm um estado de repouso, tá? E o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que ela não está acionada. O estado de repouso é que ela não está acionada. Ela pode ser uma válvula que pode ser acionada pneumaticamente, pode ser uma válvula que ela é pilotada hidraulicamente e pode ser uma válvula que ela pode ser pilotada eletricamente, tá, gente? Então, como nós podemos identificar isso, tá? Nós vamos ver isso agora. Olha só, o número de posições, tá? O que representa isso? As válvulas são representadas graficamente por quadrados, tá? Nós já vimos isso aqui. E o número de quadrados unidos representa o número de posições de comutações ou manobras distintas que a válvula pode assumir. Uma válvula de controle direcional, por exemplo, possui no mínimo 2 quadrados, tá? Então, ou ela pode estar fechada, ou ela pode estar aberta, ou ela pode estar acionada ou não, tá? Uma válvula de controle direcional possui no mínimo 2 quadrados, ou seja, realiza no mínimo 2 manobras. A posição de comutação pode ser indicada com letras maiúsculas ou números, que nós já vimos, né? Dependendo, né, da norma que ela foi fabricada, né, ela vai ser identificado as suas vias de utilização, acionamento, a pilotagem, pode ser por letras ou também pode ser por número, tá? Aqui o número de posições que nós vimos lá, tá? Mas nos slides anteriores, 2 posições, né? Ou 3 posições, beleza, gente? Tá. Então, o número de vias, tá? Entende-se por número de vias a tomada de escoamento, né, que as válvulas possuem, incluindo drenos, pilotagem, quando houver. Nos quadrados representativos de posição, podemos encontrar vias de passagem, vias de bloqueio ou a combinação de ambas, né? Então, o número de vias é o número de traços. Se aqui tem 2 traços, 2 vias. Aqui tem 3 traços, 3 vias. Aqui tem 4 traços, 4 vias. Tá? E aqui é interessante nós observarmos quando tem essa setinha, tá? É porque a válvula é normal aberta, tá, gente? Então, a via de passagem aqui está livre, tá? E esse outro aqui, quadradinho com esse traço transversal aqui, quer dizer que é uma válvula normalmente fechada, tá? Então, nós falamos, né, nós dissemos que as válvulas, elas tanto podem ser normal, fechada no seu estado de repouso, como elas podem ser abertas no seu estado de repouso, tá? Isso vai depender muito da configuração no qual a válvula foi fabricada, né? E nós podemos ter também aqui os 2 símbolos, né? Então, nós podemos ter a via livre e pode ter também a via bloqueada, tá bom, gente? Então, a combinação desses desenhos, eles vão te proporcionar, tá, qual tipo de configuração que aquela válvula ali ela foi fabricada e qual o seu estado de repouso, se ela é uma válvula NA, normal aberta, ou NF, normal fechada. Beleza? Todo mundo está entendendo aí? Sim ou não? Sim ou não, gente? É isso aí. Vamos lá, então. Olha só. Eu tenho esse outro símbolo desta válvula aqui, tá? E nós, como nós vamos ler essa válvula aqui, né? Então, primeiro, o número de posições, né? Então, aqui, ó, tem 2 posições
Então, 2 quadradinhos, né? Então, são 2 posições, tá? O número de vias, então. Quantas vias essa válvula tem aqui, hein, gente? Quantas vias essa válvula tem aí, turma? Você dá para ver aí o desenho? Sim ou não? Eu já sei que ela tem 2 posições, porque são 2 quadradinhos, beleza? E quantas vias essa válvula tem aí? Hein, Maria Carolina? Cauê? Bruna? Quantas vias essa válvula tem? Eu sei que ela é 2 posições, porque tem 2 quadradinhos. Qual o número de via que essa válvula tem? Diz aí. Hã? Bruna? Cauã? Vamos observar bem esse desenho, nós vamos ler essa válvula aí e quais as funções que ela está configurada. Cauê? Vamos lá, gente? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que observar no desenho é quantas posições, tá? Quantas posições ela tem? Então, nós vamos ler os 2 quadradinhos. Então, eu sei que ela tem 2 posições. Quantas vias essa válvula tem? Tem 1, 2, 3. Não é verdade? Então, tem 3 vias. Logo, ela é 2, 3 vias. Tá? Então, como é o retorno? O retorno é manual, o retorno é por mola. Olha aqui, o retorno é por mola, né? Tem essa molinha aqui, ó, tá? E quando a válvula ela é acionada, no retorno dela, tá? A mola leva ela à posição inicial, tá bom? Então, como é que nós lemos aqui? Essa válvula também aqui, ó, ela tem um piloto manual aqui, tá, gente? E é pilotada eletricamente, né? Então, é uma válvula, né? É normal fechada, né? 3 duas vias com retorno por mola, pilotado eletricamente e manualmente. Veja bem, olha só, a descrição completa desta válvula, né? Então, assim, nós vamos ler a simbologia representativa de uma válvula normal fechada, 3 duas vias com retorno por mola, pilotado eletricamente e manualmente. E como é essa válvula, fisicamente, olhando para ela, né? Nós temos aqui, ó, essa mesma válvula aqui, ó, é a representação deste desenho aqui. Ela, fisicamente, é uma válvula assim, né? Então, válvula selenoide, está aqui o modelo MFH-3-1/8. O que é esse 1/8, professor? 1/8 é aqui a rosca, né? Aonde nós vamos conectar o engate rápido, tá? Então, o engate rápido tem que ser de 1/8, né? Agora, a mangueira pode ser de 4, pode ser de 6, pode ser de 8, pode ser de 10, pode ser de 12, mas a rosca, obrigatoriamente, ela tem que ser de 1/8, tá, gente? Então, vamos lá. É um componente essencial em sistemas pneumáticos industriais projetada para controlar o fluxo de ar de forma eficiente, com a função, né, das válvulas 3 duas vias, fechada, né, monoestável, porque usa solenoide, oferece um controle preciso e confiável. Essa válvula é amplamente aplicada em linhas de produção automatizada, sistemas de controle de máquinas e equipamentos industriais que requerem acionamento pneumático, tá? Então, isso é apenas uma, né, das várias válvulas, das várias configurações que existem de válvulas pneumáticas e eletropneumáticas, tá? Essa é apenas uma delas. E nós temos, no chão de fábrica, nós temos vários circuitos pneumáticos que pega 10, 15, até 20 válvulas dessa, dependendo
né, dependendo do circuito eletropneumático, tá, gente? Mas, lendo, né, a simbologia dele, tá, nós percebemos, tá, qual a configuração da válvula e nós também percebemos para aplicação, para qual aplicação ela vai servir ou não. Lendo, né, sabendo ler o símbolo pneumático, nós vamos ali saber a aplicação direitinho no qual nós precisamos. Beleza? Vamos lá em frente, gente. Então, aqui, olha, nós temos simbologias de válvulas, né? Nós temos a simbologia dela aqui, tá? Da válvula em repouso e da válvula acionada, tá? Neste caso aqui, é uma válvula manual, tá? Ela não tem controle, né, de pilotagem, nem pneumático, nem hidráulico e nem elétrico, tá? Nós temos bem na ponta da válvula, tá, essa manopla, tá, que ela é operada manualmente. Então, o que se refere à posição inicial? Então, do teu lado esquerdo, tá, ela está desacionada, tá? Então, é o estado de repouso ou estado inicial. Então, estando, né, no estado inicial, nós vemos que a válvula ela é normal fechada, né? Tá bom? Tá vendo o tracinho aqui, ó? O tracinho embaixo aqui é um traço transversal, tá? Então, dizendo que ela em estado de repouso, essa válvula é normal fechada, que ela está bloqueando o ar. No segundo momento que eu aciono a manopla da válvula, o desenho muda, ó. Ela passa, né, de bloqueio para uma via direta. Tá vendo só a setinha que nós vimos lá na frente? Então, toda vez que nós vemos essa setinha aqui, quer dizer que a via está liberada, a via não está bloqueada. Então, o ar vai passar direto aqui, tá bom? E aí, o que acontece? Quando eu solto a manopla, a molinha, né, que tem dentro da válvula aqui, ó, faz com que ela retorne ao estado inicial. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? No estado inicial e acionada? Sim ou não? Beleza. Vamos lá. Essa válvula aqui, tá, é similar à última que nós vimos, similar. Por quê? Porque a válvula, primeiro que nós vimos, é uma válvula normal fechada. Então, quando nós acionamos a manopla, ela liberava a via e passava o ar. Essa aqui é duas vias também, só que a posição inicial é normal aberta, diferente, ó. Então, o que acontece? Assim que o ar for alimentado aqui na válvula, ela já vai passar direto. Olha só o desenho dela em estado de repouso, ela não estando acionada, tá? Então, nós já vemos a via aqui desobstruída, uma via direta aqui, né, gente? Então, o ar passando, né, do P para o A, aqui diretamente. E aí, quando nós acionamos, tá, a manopla, o que acontece? Ele vai bloquear, né? Então, já o desenho do lado direito já te apresenta a válvula acionada. Então, o desenho muda, né? De aberto, tá? A setinha, né, da via aberta, e do traço transversal, já fechada. Então, ela acionada, ela vai bloquear. E ela desacionada, ela vai deixar passar. Então, a válvula é duas vias, normal, aberta, ou NA. Beleza? Sim ou não? Todos estão entendendo aí, gente? Levanta a mão aí. Isso, valeu, gente, é isso aí. Beleza, então estudem que na próxima quarta nós faremos uma avaliação a respeito desse assunto que nós estamos revisando hoje, tá, gente? Isso é só revisão. Vamos lá.
Nós temos outro tipo de válvula aqui, né? Na posição inicial, tá? Posição 3, 2 vias, NF, né? Então, olha só, eu tenho uma válvula 3, 2 vias com o estado inicial de repouso normal, fechada. Olha só, o Pzinho aqui, ó, é a pressão. Eu tenho aqui o traço transversal, que significa bloqueio. Então, no seu estado inicial, é uma válvula normal fechada, beleza? Então, o que que acontece? Mudando, acionando aqui a manopla, muda-se também o desenho, olha só, tá? Então, o que que vai acontecer? Quando aperta a manopla da válvula, tá? O que que vai acontecer, tá? A pressão vai passar do P para o A, tá? Então, olha só, aqui nesse desenho, onde essa área vermelha aqui se encontra, é o A. Então, eu aperto aqui, aqui está bloqueado, tá vendo só? No lado esquerdo, aqui, ó. Então, aqui no lado esquerdo, está bloqueado o A. Quando eu aperto a manopla, eu vou liberar aqui no desenho do P para o A. E aqui na válvula também, aqui, ó, do P para o A, tá? Então, uma válvula normal, 3, 2 vias, normal fechada, né? Então, no seu estado inicial, ela é uma válvula normal fechada, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos passar para frente. Olha só. Agora nós temos uma válvula aqui, tá? Com mais vias, né, gente? Na posição inicial, normal, aberta, né? Então, a posição inicial, 4, 2 vias, normal, aberta, tá? Então, eu tenho o número de vias aqui, tá? 4, não é mesmo? Então, olha só. Eu tenho aqui a letra P, aonde vai entrar, né? Vai entrar a pressão, beleza? E aí, eu tenho aqui o A e o B, né? Então, que significa o quê? Tá? Significa ali o número de vias, tá? Eu tenho mais 2 canais aqui, que é o escape, não é mesmo? Então, olha só o que acontece. Quando eu aperto na manopla, tá? Então, o ar, né, ele vai passar do P para o A. Olha só, do P para o A. Tá? Então, olha aqui, ó, do P para o A. Tá? E aí, o escape vem aqui, ó, tá? Do B para o T. Tá vendo? Só aqui, ó, do B para o T. Então, toda vez que eu aciono essa válvula, tá? Ele vai ter um escape, né? Então, ela vai jogar para o ar, tá? O ar que tem dentro dela, tá bom, gente? Então, voltando, soltando essa manopla, tá? Desacionando, tirando a mão, tá? O carretel dentro, ele vem empurrado pela mola, tá bom? Então, esse é o estado de posição, tá? Do lado esquerdo do desenho, tá? Da válvula em repouso, tá, gente? Então, nós sabemos que é uma válvula normal aberta. Então, quando eu injetar o ar aqui, o ar já vai sair direto para o B, tá? Tá vendo só aqui, ó, o Pzinho aqui, ó, a pressão? Então, quando nós alimentarmos com ar comprimido aqui, o ar já vai passar direto para o B, que é a via, e a via não tem obstrução, beleza? E quando nós apertarmos aqui, para ela acionar, ela vai sair do P para o A. Olha, vai sair do P para o A. Beleza? Então, ela vai trocar, jogando aqui o ar que tinha em B para o escape. Beleza? Alguma dúvida? Sim ou não? Beleza, vamos lá então. Vemos outra válvula, né, que é uma válvula com a posição inicial 5, 2 vias, né, gente? Então, olha só o que acontece. Eu tenho 5 vias e 2 posições. NF, o que significa? Ela é normal, fechada, beleza? Então, o que acontece, gente? Então,
Na alimentação do P aqui, ó, tá? Nós temos aqui o traço transversal, então normal fechada, beleza? E aí quando eu aciono aqui, tá? Eu aciono aqui essa manopla, o que vai acontecer? As vias que eram bloqueadas, né? Elas vão ser livres. E as vias que eram livres vão ser bloqueadas, tá? Então ela vai mudar de posição. Quando aciona a manopla, o carretel dentro, internamente, também muda a posição, tá? Então o que era fechado vai abrir e o que era aberto vai fechar. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Perfeito, vamos lá. Essa válvula aqui, nós vimos a simbologia delas agora há pouco, né? Que dentro, né? Ela tem vias comuns, os canais, né? Eles são interligados. Então, é justamente essa válvula aqui, olha só, onde entra P, né? A pressão entra aqui, como os canais são tudo interligados, eles vão sair, né, pelo escape, né, eles vão sair pelas vias de utilização. Assim que eu meter aqui o ar vai sair pelas vias, porque dentro, né, os canais são ligados internamente, tá? E aquela aqui é uma válvula aberta, né, NA, tá? Com canal interno comum. E aqui é uma válvula fechada, normal fechada, que está aqui o símbolo dela, tá? Então, o que acontece? Entra aqui, tá? A pressão, onde é vermelho, tá? Não vai passar para via nenhuma, porque ela é uma válvula de bloqueio, tá? No seu estado de repouso, ela é normal fechada. Entrou aqui, não vai para via nenhuma. Acionou a válvula, e esse é o símbolo dela, né? É de centro fechado. Acionou a válvula, todas as vias aqui vão desbloquear. O carretel dentro vai mudar de posição e aí as vias vão ser desbloqueadas aqui e aí a passagem do ar consegue passar por todas as vias aí. Beleza? Aqui nós temos válvulas de bloqueio, que são válvulas manuais, tá? Então, aqui é para ar comprimido, né? Nós chamamos isso aqui, essa parte aqui da ponta, né? De engate rápido, né? Que é o engate rápido de fato, né? Mas é uma válvula manual, de bloqueio manual, né? Que você precisa acionar ela aqui manualmente, no caso, né? E essa do lado direito aqui, tá? Já é uma válvula mais robusta, né? Essas válvulas, elas são para a linha de vapor, tá bom, gente? Então, geralmente, nós usamos essas válvulas aqui para a linha de vapor, tá bom, gente? Que ela não tem aqui ar comprimido não, tá? Aqui é usado para a linha de vapor, tá, gente? É uma válvula manual, de bloqueio manual também, mas é para a linha de vapor. Olha só, essas válvulas de esferas são as mais usadas, tá, na linha de ar comprimido, tá? Válvulas de esfera, válvula de bloqueio de esfera, tá? Então, na maioria das linhas de pressão, tá, são usadas esses tipos de válvulas, tá, gente? Que é uma válvula de esfera que é usada na parte pneumática. E muitas válvulas são usadas aí nas linhas de pressão aí pneumáticas. E essas válvulas ali são comumente usadas nos circuitos pneumáticos, tá bom? Vamos lá. Nós temos uma válvula aqui, que é uma válvula bem interessante ela, tá? Nós chamamos de válvulas de simultaneidade, tá? O que acontece? Nós temos aqui, olha, 3 vias, tá? Do lado direito 1, do lado esquerdo 1 e aqui o 2 é onde a válvula sai. É interessante nós sabermos como funciona essa válvula, porque nós podemos aplicar essas válvulas, tá?
para a segurança, tá? A segurança do operador. E por que é válvula de simultaneidade? Então, nós temos a alimentação de ar pelo lado esquerdo e nós temos a alimentação de ar também pelo lado direito, tá? Então, o ar só vai ser liberado dessa válvula aqui, no canal 2, se eu apertar essa válvula simultaneamente, com as minhas mãos simultaneamente, tá? Por isso que é válvula de simultaneidade. Se eu apertar um lado da válvula e o outro lado em tempos diferentes, ela não vai liberar o ar aqui no canal 2, tá? Por isso que é uma válvula de segurança, tá, gente? Porque só vai acionar, por exemplo, um pistão, vai acionar um martelo, por exemplo, de uma arrebitadeira pneumática, por exemplo, o operador vai ter que necessariamente ele vai ter que apertar os dois botões da válvula para que o ar seja liberado e acionar ali o atuador para fazer um trabalho. Beleza? Né? Então, o que acontece aqui é o caminho do ar, né? Da mesma válvula, né? Eu tenho ar pelo lado esquerdo e tenho ar pelo lado direito, né? Então, apertando os dois simultaneamente, eu tenho ar aqui no canal 2. Beleza? Vamos lá. Válvula de retenção, tá? As válvulas de retenção têm como função permitir a passagem do ar em apenas um sentido, né? Que engenhosidade essa aqui, né, gente? Olha só. O que acontece, tá? Então, o ar, ele só tem um único sentido para ele fluir, tá bom? Então, o que acontece? Se eu entrar com ar pelo lado 2 aqui, né? Pelo canal 2 aqui, o que vai acontecer? Ele vai empurrar essa esfera aqui. Então, ele não vai deixar passar ar aqui para o canal 2, para o canal 1. Tá? Em contrapartida, se eu injetar ar no canal 1 aqui, ele vai empurrar a esfera e o ar vai conseguir passar do 1 para o 2. Tá? Aqui a mesma coisa, só que essa aqui, né, o retorno é por mola, a esfera é com retorno por mola. Essa outra do lado esquerdo aqui não tem mola, tá, gente? Mas o trabalho é o mesmo. Eu tenho que entrar aqui, ó, pelo canal 1 com ar. Por isso que ele diz que o ar entra em um único sentido, né? Então, aqui é da esquerda para a direita. Aqui, no desenho do lado direito também entra da esquerda para a direita. Então, pelo desenho, nós podemos perceber que o ar pode entrar aqui no canal 1 e empurrar a esfera e o ar vai fluir. Aqui, no desenho do lado esquerdo, a mesma coisa, né? Só que essa esfera não vai voltar, né? Porque ela não tem mola. Já essa válvula de retenção aqui, que está no lado direito, ela vai voltar pela pressão da mola, beleza, gente? Mas o propósito dela é só de entrar ar, neste caso aqui, pelo lado do lado esquerdo para o lado direito. Beleza? Sim ou não? Dúvidas aí, gente? Levanta a mão aí. Dúvidas? Cauê, pode falar. Não tem dúvidas? Beleza. Qualquer dúvida pode interromper aí, a gente vai sanar as dúvidas, beleza? Vamos lá. Então, olha só, válvulas de escape rápido, tá, gente? Então, essa válvula aqui também faz parte de um conjunto, né, de componentes que são ligados à segurança, tá, gente? Então, o que acontece aqui? Em comparação a essa última válvula de retenção que nós vimos, essa aqui também tem uma retenção, aonde o ar ele só vai entrar aqui no canal 1, vai empurrar a esfera, né? E vai sair aqui no canal 2, não é mesmo? Tá? Então, se eu colocar ar
no canal 2 aqui, não vai ter passagem para o canal 1, porque o ar vai empurrar a esfera, beleza? Mas se eu colocar o ar aqui no canal 1, aí o ar consegue empurrar a esfera e consegue ir para o canal 2. Beleza, gente? O canal 3 aqui, ó, é um escapezinho. Nós chamamos isso aqui, ó, esse desenho aqui, de abafador, né? Então, esse aqui é um abafador, tá, gente? As válvulas de escape rápido têm a função de realizar a aceleração da exaustão, claro, né? Então, por isso que é escape rápido, né? Então, essa válvula, em relação às outras, né, o escape dela é muito mais rápido, né, do que as demais, tá, gente? E também, quando nós colocamos os abafadores nas válvulas direcionais, né, de tempos em tempos, nós temos que ir lá e fazer uma limpeza nos abafadores, porque quando os abafadores eles ficam obstruídos, né, e a comutação da válvula ela fica lenta. Por quê? Porque o escape dela está obstruído, né? Quando ela troca, ela tem que jogar o ar que está dentro da válvula para a atmosfera. E se colocar o abafador, que nós introduzimos abafador nas válvulas, justamente é para diminuir, né, o ruído que ela faz ao pilotar. E quando nós colocamos ali os abafadores muitas vezes eles estão obstruídos, tá? Que eles são idênticos a um filtro, e no momento de escape para ela trocar, como está obstruído o escape, né, que está sujo ali os abafadores, ela vai comutar de uma maneira mais, a velocidade de comutação vai diminuir. Por isso que de tempos em tempos ali nós temos que limpar ali os abafadores, tá, das válvulas, tá? Neste caso aqui é uma válvula que ela foi projetada de escape rápido, tá? Ela dificilmente dá esse tipo de problema. Beleza, gente? Vamos lá. Válvulas de isolamento. As válvulas alternadoras possuem duas entradas e uma única saída. Sua função é possibilitar a passagem de ar, pelo menos em uma das entradas seja acionada. Sendo assim, o funcionamento, ela funciona como elemento OU, né? Então, o que é OU? Tá? Uma porta OU, né? Isso nos faz lembrar de eletrônica digital, né? Então, uma porta OU. A porta OU ou entra pela via 1 do lado esquerdo, ou entra pela via 1 do lado direito, tá? Então, em qualquer dos canais que essa válvula receba o ponto de pressão, ela vai sair no canal 2, né? Então, olha só, se entrar ar pelo canal 1 aqui, tá? Ela tem uma retenção, né? O que vai acontecer? O ar vai fluir, porque vai empurrar a esfera, né? Só que, olha só, uma coisa interessante aqui, gente. Por que tem essa válvula de retenção aqui? Já parou para pensar por que tem essa válvula de retenção aqui? Olha só como é uma coisa engenhosa. Eu entro com ar aqui pelo canal 1, tá? O ar vai empurrar a esfera, tá, da válvula de retenção e vai sair no canal 2. Se eu não tivesse essa retenção aqui, o que iria acontecer com o ar? O ar ia passar da via 1 para a via 1, não é mesmo? Não ia sair na via 2. Então, o que acontece? O ar entra na via 1, tá? Empurra a esfera, bloqueia aqui a entrada, esse canal 1 aqui do lado esquerdo, e vai para o canal 2. Então, eu posso usar tanto o canal 1, tá, como o canal 1 do lado direito, como o canal 1 do lado esquerdo. Mas, professor, eu queria saber em que eu posso aplicar isso. Olha só. Por exemplo, aqui, no canal 2, eu tenho um atuador, tá? Então, eu tenho 2 pontos de alimentação de ar comprimido. Eu tenho 2 válvulas que podem ser manuais, tá? Ou normal aberta ou normal fechada.
Então, eu vou querer acionar o mesmo atuador por 2 pontos diferentes. Tá? Então, eu aciono pelo canal 1 do lado esquerdo, que vai sair no canal 2, vai acionar, tá, o meu atuador. Ou eu posso também, né, acionar esse atuador pelo canal 1 do lado direito. Então, é como se fosse uma chave trio-E, né? Uma chave trio-E, você aciona ela de 2 pontos diferentes, não é mesmo? Então, aqui é um trio-E pneumático, digamos assim, né? Você aciona o mesmo atuador em pontos pneumáticos diferentes. Que engenhosidade, né? Por isso que é uma válvula U. Beleza, gente? Alguma pergunta até aí? Eita! Sim ou não, gente? Estão todos entendendo? Beleza, tá? Quem está me ouvindo aí, levanta a mão aí. Consegue me ouvir, classe? Sim ou não? Beleza, então. Nenhuma dúvida até aqui? Não, né? Ok, muito bem. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Aqui é o esquema, né, da válvula, né? E essas linhas, essas setazinhas azuis, elas representam o ar comprimido. Então, olha só, entrar pela direita ou pela esquerda e pela direita, eu saio aqui no canal 2. Pelo canal 1 do lado esquerdo ou pelo canal 1 do lado direito, eu saio com ar no canal 2. Mas veja só, olha só o que acontece. Se eu entrar no canal 1 aqui, do lado esquerdo, ela já sai na via direto aqui, para a via 2, e vai acionar o atuador. Beleza? E se eu entrar aqui, ó, com o ar, tá, na via 1 pelo lado direito, eu também vou sair na via 2. Não vai sair na via 1, porque vai bloquear, né, a válvula de retenção, mas vai sair pela via 2. Que engenhosidade, né, gente? Uma válvula dessa assim é fantástica. Vamos lá. Válvulas de controle de fluxo ou reguladoras de fluxo, né? Então, essas válvulas ali, elas são empregadas nos circuitos pneumáticos, gente, com a finalidade de obstruir o ar. Não é uma válvula abre e fecha, tá, gente? O que é uma válvula abre e fecha, né? Então, você tem 2 posições só. Ou ela está aberta ou ela está fechada. Ou ela vai obstruir o ar ou não, tá? É uma válvula abre e fecha. Essa válvula aqui é de controle de fluxo. Então, o que acontece? Antes de o ar entrar na câmara do atuador, tá? Então, essas válvulas são alimentadas com ar comprimido. E daí dessas válvulas, tá, vai o atuador. Então, imagine, se o atuador receber, por exemplo, uma pressão de ar comprimido de 7 bar, por exemplo, tá? Se uma válvula pneumática manobrar esse ar, essa quantidade de ar, 7 bar de pressão, diretamente para um atuador, tá? Fazer movimentos, né, e abrir e fechar a válvula, abrir e fechar a válvula. O que vai acontecer? Esse atuador ele vai atuar de uma forma rápida, né, muito rápida. Então, essas válvulas de controle de fluxo é para você controlar, tá, a velocidade do atuador. Tá? Quanto mais você restringir o ar, tá, menos velocidade o atuador vai ter. Tá? Quanto mais você abre a válvula, mais rápido o atuador ele vai acionar. E nós vamos aqui mostrar um desenho da aplicação desta válvula. Olha só. Então, nós temos uma válvula aqui, olha só. Válvula manual com retorno por mola, tá? 1, 2, 3, 4 vias. Né? Então,
Como que nós vamos ler essa válvula aqui? Válvula 5 duas vias, né? 5 vias e 2 posições. Válvula 5 duas vias, normal aberta, com retorno por mola, pilotada manualmente, tá? Então, no estado de repouso, tá? Essa válvula é NA, normal aberta, né? Então, veja só que esse símbolo aqui, ele representa um ponto de ar comprimido, tá? Então, o que que acontece? O ar comprimido é um triângulozinho, né? Um triângulozinho que representa um ponto de ar comprimido. Então, entrando o ar aqui no canal 1, ele vai diretamente para a câmera do atuador. Olha só. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó? Vai diretamente para a câmera, tá, do atuador. A câmera é pneumática. Então, o que é que acontece? Só que antes de ele entrar na câmera do atuador, ele está passando pela válvula de controle de fluxo. Tá? E aqui diz que tem 20% da válvula aberta, né? Então, quando essa válvula acionar aqui, alguém bater a manopla aqui, a válvula vai trocar, tá? E o que é que vai acontecer? Tá? O ar, tá? Ele vai vir aqui, o ar que está nessa câmera aqui, atrás, vai vir para a válvula e vai ser jogado para a atmosfera, tá? Então, acionando a válvula, o ar vai, o pistão, a arte do pistão vai para frente, né? Que vai trocar daqui para cá, né? Então, a pressão vai sair do canal 2, né? E vai para o canal 4 aqui, ó. Tá? Então, vai trocar daqui para cá, o que que vai acontecer? Então, aqui, ó. Ele vai empurrar o pistão vai empurrar a arte vai para frente, né? E no momento que ele soltar aqui essa manopla, novamente o pistão vai para trás, a arte, né? Então, o que que acontece? Essa válvula, quando você acionar, ela não vai receber 7 bar de pressão, não, tá? Ela vai, o ar aqui vai ser restringido e ela, no acionamento, a velocidade vai diminuir, tá? Porque tem uma válvula de controle do fluxo aqui. Beleza? Então, essa válvula é justamente para você controlar a velocidade de atuação do atuador. Neste caso aqui, né, é um pistão. Então, a arte do pistão, tá, vai se movimentar, tá, com uma velocidade bem baixa mesmo, né? Porque o que acontece aqui? Quanto mais você abrir essa válvula aqui, abrir ela em 50%, em 70%, mais o ar comprimido vai passar. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Maior velocidade de atuação ele vai ter. Quanto menos você fechar essa válvula, menos você vai ter ar passando, né, por essa reguladora de fluxo. Aí, o que vai acontecer? A velocidade de atuação do pistão, no caso, esse cilindro aqui, vai diminuir. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Bruna? Maria Carolina? Cauê? Cauã? Felipe? Davi? Dúvidas? João? Dúvidas, João? Sim ou não? Vamos lá, turma. Quem tem dúvidas aí? Tá tudo tranquilo? Ah, beleza, então. Vamos lá. Olha só, nós temos vários tipos de compressores de ar,
tá? Nós vamos ver alguns deles, tá bom? Esse aqui, dos slides, é um compressor de ar tipo pistão, tá, gente? Então, os compressores de ar de pistão, eles são comumente usados, tá, em pequenas oficinas, tá? E serve para pintura, né? Eles usam muito para esse tipo de compressor para gerar ar comprimido para as pistolas, tá bom? É um pistão de pequeno porte, tá? Que é usado aí, geralmente, aí no setor de pintura, né? Alimentando as pistolas de pintura, beleza? Esse é um tipo, tá, gente? De compressor de ar comprimido. Nós temos esse outro também, é de pistão, tá? Mas é um maior, né? Ele tem uma garrafa aqui, tá? Que tem a capacidade de metros cúbicos, tá? De ar comprimido, tá, gente? Então, é um compressor de pistão, só que é interessante, né? Então, ele trabalha, o pistão trabalha, enche essa garrafa de ar comprimido, tá? Tem um dispositivo aqui na ponta, não sei se vocês dá para ver, aqui, ó, que se chama pressostato, tá? Então, o que se faz, né? Então, nós calibramos esse pressostato para 7 bar de pressão, por exemplo, ou 6 bar, tá? Então, o motor vai trabalhar, o pistão vai trabalhar aqui, vai gerar ar e vai encher a garrafa. Quando chega próximo, tá, a 7 bar, se nós calibrarmos o pressostato com 7 bar, ele vai desarmar. É um sistema de segurança, tá? Então, os pressostatos, em todos os compressores tem, que é um sistema de segurança para que essa garrafa aqui, ela não venha causar um acidente, né? Então, aferiu ali o pressostato, tá? O motor vai desarmar quando chegar próximo ali à pressão. Beleza, gente? É um compressor, né, de ar comprimido de pistão, tá? Semelhante ao primeiro, mas o primeiro é de pequeno porte. E esse aqui já é um mais bem grande, né? Digamos assim, tá? Vamos lá. Compressor de ar comprimido, é tipo pistão. Este tipo de compressor de ar comprimido usa um pistão, um êmbolo, que se move de dentro de um cilindro para comprimir o ar. Normalmente o pistão se move para frente e para trás, mas também pode ser uma membrana de borracha, né? Compressor de membrana. 2 conjuntos de válvulas cuidam da entrada e da exaustão do ar. Os compressores de pistão já são disponibilizados lubrificados e isentos de óleo, e na maioria das vezes com 2 cilindros em forma de V. Compressores de pistão muito pequenos usam apenas um cilindro. O compressor de pistão está hoje disponível de 1 HP até cerca de 30 HP. Eles são muito usados para aplicações do uso geral, onde o ar é usado para ferramentas manuais. Por exemplo, furadeira pneumática, né? O martelo pneumático, tá? Tem umas... Fale, Davi. Tudo bem? Quer fazer alguma pergunta? Sim ou não? Posso continuar? Beleza, então. Então, o que acontece? Tem as parafusadeiras pneumáticas também, que são muito usadas aí em oficinas, né? Para troca de pneu, que eles usam geralmente, né? As parafusadeiras pneumáticas, que também podem ser alimentadas por esse tipo de ar comprimido, tá bom? Eles são muito usados para aplicação em geral, onde o ar é usado em ferramentas manuais, limpeza de poeira, pequenos trabalhos de pintura, né? Nós já falamos disso, que as pistolas de ar comprimido de pintura também são alimentadas por esse tipo de compressor. Junto com o compressor
junto com com o compressor de parafuso rotativo. É um dos mais usados dos compressores de ar, né? São os compressores de parafusos, né? Nós vamos ver aqui, ó, o compressor de ar comprimido do tipo parafuso, né? Então, são essa engrenagem que gera o ar comprimido, tá? Então, são uma ao contrário da outra, tá bom? Então, eles realmente aqui comprimem o ar e joga para uma garrafa, né? Que nós também é chamado de pulmão ou vasos de pressão, tá bom? Aí, ó, compressor de ar comprimido tipo parafuso, tá? Então, aqui neste caso aqui é o de óleo, né? Aqui leva um óleo para lubrificar aqueles parafusos, né? Então, saindo daqui, ele vai para uma garrafa que nós chamamos de pulmão, né? E aí, de lá, distribuído para os sistemas pneumáticos. Nós chamamos de pulmão ou vaso de pressão, né? Então, saiu daí, vai para o vaso de pressão ou pulmão e de lá para os demais setores onde usam os circuitos pneumáticos. Beleza? Outro tipo de compressor popular é o compressor de parafuso, né? Parafuso rotativo. Existem dois tipos básicos de compressores de parafuso. Olá, Levi. Bom dia, quer perguntar alguma coisa? Dúvidas? Hã? Nenhuma, né? Beleza, perfeito, gente. Olha, eu estou gostando muito de vocês, tá? Então, não tem nenhuma dúvida aí, é porque vocês realmente estão lendo aí o material, beleza? Vamos lá. Outro tipo de compressor popular é o compressor de parafuso rotativo. Existem dois tipos básicos de compressores de parafuso rotativos. Os injetados com óleo e os injetados sem óleo. O tipo injetado com óleo é o mais comum, porque ele tem um preço muito mais baixo do que o sem óleo, tá? Ele usa dois rotores, né? Os parafusos helicoidais, para comprimir o ar. Os rotores têm uma forma muito especial e giram em direções opostas, com muito pouca folga entre eles. O ar sugado em suas extremidades fica preso entre os rotores e é empurrado para o outro lado dos rotores, o lado da pressão. Então, é justamente esse aqui, gente, ó, tá? Aqui existe uma lubrificação, né? Então, aqui dentro, ó, tá o óleo que lubrifica e essas engrenagens aqui, tá? Então, o ar entra por aqui, é sugado, né? O ar é sugado, e aí daqui vai para o vaso de pressão, ou pulmão, ou para as garrafas, né, de ar comprimido, ali distribuído, tá? Mas toda a lubrificação, né? É por isso que eles são mais usados, que são mais baratos, né? Tem outros compressores de ar que não precisam de óleo, mas eles são bem mais caros, tá? Mas esse aqui, no caso, ele tem óleo aqui. De tempos em tempos nós precisamos abastecer, tá bom? Que o óleo, pela pressão que é gerada dentro ali, ele evapora, né? E aí o óleo baixa, tá? Assim também como pode ter algum vazamento ali, mas de tempos em tempos ali nós temos um sinalizador na garrafa que diz o nível de óleo ali e a gente vê ali o nível verde, o nível vermelho e o nível laranja, né? Então o nível verde ali ele está no nível certo. O vermelho está muito abaixo, o laranja é bem a tensão, né? Beleza? Tá. Então esse aqui é o compressor de ar comprimido rotativo, tá? Então ele, nas minhas experiências, eu vi bem poucos deles, tá? Então, no chão de fábrica mesmo, tá? Durante 30 anos que eu trabalhei ali no Polo Industrial de Manaus, vi bem poucos deles, né? Mas o mais usual mesmo é esse aqui, tá, gente? O mais usual, tá? Nós temos de diversos fornecedores, né? Como o da Atlas Copco, né? A Atlas Copco é muito conhecida de compressores de ar.
na maioria dos compressores de ar da Atlas Copco, é usado esse compressor de óleo, né, com os parafusos, né, esse tipo de parafuso aqui, tá? Então, é bem mais barato, né, a manutenção, e o seu rendimento também é fantástico. Tá? Então, esse aqui rotativo, eu vi ele umas 2 ou 3 vezes, né, no tempo todo de profissão aí, como supervisor de manutenção, como técnico de manutenção. Mas ele também é um compressor rotativo que é de pequeno porte, esse aqui. Beleza? Vamos lá. Nós temos esse aqui, também é um compressor de ar comprimido, né, rotativo, tá? Igualzinho esse aqui, tá, gente? Esse aqui. Só que esse aqui é num porte maior, né? Já tem aí mais metros cúbicos de ar. Esse aqui, no caso, é 200 metros cúbicos por hora, né? Estou vendo aqui a letrinha bem miudinha aqui, mas parece-me que é 200 metros cúbicos por hora, tá? Então já é um compressor mais, digamos assim, mais grandinho, né? Vamos lá. Olha só, o sistema, os equipamentos de um sistema de ar comprimido, isso é importante, gente. Por quê? Olha só, em geral, o ar comprimido necessita de um tratamento. Veja bem, que coisa importante nós sabemos disso aqui, né? E espero que vocês dêem atenção nisso aqui. Por que que o ar comprimido ele precisa de um tratamento? Ora, o ar comprimido que vai para os sistemas pneumáticos, se for um ar impuro, tiver sujidade, todos os atuadores ali, as válvulas direcionais ali, elas vão travar. Por quê? Porque qualquer sujidade que entra dentro do canal ali de troca de pressão vai obstruir. Por isso que esse ar comprimido, quando ele é gerado, tá? Ele precisa ser um ar tratado para que essas válvulas, esses atuadores pneumáticos, eles não travem no momento da operação ali na produção, tá bom? Imagine aí, você está com uma produção 100% aí, trabalhando, e o sistema de ar comprimido não é tratado, né? Tudo que o compressor vai puxar do ar, poeira, alguma sujidade, grãos principalmente, isso vai tudo para o sistema de ar comprimido. E aí as válvulas vão começar a travar. Por quê? Porque a sujidade dentro, qualquer sujidade dentro de uma válvula faz com que ela trave e pare de acionar. Se for uma válvula eletropneumática, quando receber o sinal pneumático, ela não vai comutar, ela não vai trocar. Se for válvulas acionadas pneumaticamente ou hidraulicamente, nem tanto eu falo isso, mas o óleo também precisa ser tratado, tá? Mas pneumaticamente, se haver sujidade dentro do ar comprimido, tá? Que nós vamos ver que não é só grãos também, tá? Nós vamos ver que condensado, né? Também uma sujidade que trava as válvulas e acaba com um jogo de reparo ali dentro dos atuadores, tá? Então, os atuadores, se tiver sujidade, o jogo, né, dentro, nós chamamos jogo de reparo, são as borrachas de vedação que tem dentro, né, eles vão romper, vão quebrar, tá, vão danificar, e aí o atuador não vai mais atuar, e nem a válvula mais vai trocar de posição quando ela receber o sinal, beleza? Isso é tão importante que não é só gerar ar comprimido, né? Nós temos que tratar esse ar para que ele seja um ar puro. Vamos lá. Em geral, o ar comprimido, tá, necessita de um tratamento adequado para evitar que uma má qualidade origine um desgaste prematuro de equipamentos e ferramentas ou que diminua as interrupções não programadas na manutenção e, consequentemente, perda da produtividade, tá? Se for, por exemplo, aquelas
parafusadeira pneumática também vai parar. Tudo que é pneumático, que tem acionamento pneumático, vai parar, vai travar. Por quê? Porque tem sujidade dentro do sistema, tá? Tem condensado dentro do sistema e o que não pode ocorrer. Beleza? Vamos lá. Podemos resumir em três os contaminantes do ar, tá? Água, que nós chamamos de condensado, tá? Então, quando você ouvir falar, ó, tem muito condensado na linha pneumática, é água, tá bom? Então, quando se gera pela pressão, tá, do compressor, o ar comprimido tende a criar condensado, né? Então, para que se não crie o condensado no momento ali da pressão, tá, nós vamos instalar um sistema de resfriamento, tá, para quebrar, tá, essa umidade que vai criar no momento ali da geração do ar. Beleza? Vamos lá. A norma internacional ISO 8573 recomenda o seguinte sistema de preparação de ar. Um resfriador posterior, logo depois do compressor, foi o que eu falei, né? Então, quando se vai gerar o ar comprimido, se gera também muito condensado, né? Então, muita umidade entra no ar. Tá? Então, para se quebrar isso, a gente precisa colocar um resfriador. Tá? Então, o ar fica muito quente, tá? No momento da compressão ali que ele está gerando ali o compressor, gerando o ar comprimido ali, e a temperatura eleva, né? Quando a temperatura eleva, cria-se a umidade, né? Então, muita umidade no ar, tá? Gera condensado, que é justamente a água, que é um dos fatores que não pode ter na linha do ar comprimido, beleza? Um resfriador, logo após o compressor, saiu do compressor, vai para o resfriador. Desculpa. Depois do resfriador, passa pelo filtro, justamente para que o filtro pegue ali, filtre todas as sujidades, como poeira, como grão, tá? Então, precisa ter um filtro coalescente ali, logo depois do resfriador, tá, gente? Para que não vá nenhuma sujidade para o sistema pneumático. Vamos lá, um secador, tá? Um filtro, todos esses equipamentos com purgadores automáticos. Eu já vou falar o que é purgador. E um reservatório pressurizado, tá? Então, o ar comprimido saiu, vai para um secador, tá ali para um filtro, tá? E no sistema, não só no sistema ali, saindo do compressor ali para o vaso de pressão, e no próprio vaso de pressão tem que haver purgadores automáticos, tá? E de lá para o reservatório. Então, nós vamos resumir todos esses equipamentos numa linha de tratamento de ar completa. Nós temos aqui, olha, tá? O compressor, tá? Nós temos o resfriador, tá? Para tirar, para baixar a temperatura do ar ali, para quebrar ali a criação de condensado, tá? Nós temos ali o filtro coalescente, tá? Não é filtro de óleo, não é qualquer filtro, tá? É o filtro coalescente, tá? Que é fabricado justamente para essa função, para filtrar o ar comprimido, tá, gente? Ali, no filtro coalescente, ali, ele vai ali filtrar todas as sujidades ali que o compressor ali, quando ele sugou o ar, ele vai sugar o que tem ali na atmosfera, né? E se tiver, por isso que o local do compressor, ele tem que estar bem limpo, tá? Tem que ser bem tratado ali. Porque se tiver, por exemplo, folhas, se tiver poeira, o compressor vai puxar tudo, né? Então, se o filtro ali não tiver, for uma linha que não tem filtro de coalescente, ele vai passar toda essa sujidade para o sistema, né? E aí vai começar a travar válvulas de atuador. Vamos lá. Secador, né, que nós já vimos, né, para secar o ar
que o ar tem muita umidade, não é verdade? Então, passa pelo resfriador, a temperatura baixa. Passa pelo filtro, tá? Vai limpar todas as sujidades. E passa pelo secador para secar o ar. Então, aqui na frente, no resfriador, ele resfria o ar. Passa pelo filtro coalescente, filtra toda a sujidade. E passa pelo secador. Ainda ele vai pegar esse ar, né? Então, o ar vai receber uma carga de ar quente para secar, né? Para quebrar também a umidade, quebrar também o que tiver de água, né, no ar comprimido, de umidade, né, de condensado, ele vai quebrar ali, beleza? E nós temos o purgador automático. O que é isso, professor? Os purgadores automáticos são válvulas de duas vias automáticas. Elas são alimentadas e elas são controladas por um dispositivo que tem bem acoplado na válvula, que você pode programar de em quanto tempo aquela válvula vai atuar expulsando o ar do sistema de ar comprimido, tá? Então, esses purgadores automáticos, eles estão instalados em toda a linha de ar comprimido. Por quê? Porque quanto mais você tirar o condensado do circuito pneumático, melhor vai ser. As válvulas não vão travar, os circuitos não vão parar, né? Os jogos de reparo dentro, os O-rings que tem dentro, tá? Eles não vão se desgastar, eles não vão quebrar. Então, por isso que o ar ele tem que ser isento, né, de condensado, né, de água dentro do sistema, né, que isso realmente eles vão travar o sistema pneumático, beleza? Então, os purgadores automáticos são válvulas que de tempos em tempos eles ficam purgando, né, mandando para fora aquele condensado, beleza? Tem sistemas pneumáticos que não tem purgadores. E aí o que acontece? Toda a linha fica cheio de condensado, fica cheio de água, tá? Então tem os purgadores manuais, que assim que a gente chega na produção, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É purgar a linha, para tirar o condensado da linha, para que a linha possa trabalhar com eficiência e não ter nenhuma parada não programada ali. Beleza? E tem também o nosso reservatório, que é chamado, né, esse cilindro de ar comprimido é chamado de pulmão, vaso de pressão, tá? Então, cilindro de pressão de ar comprimido, então tem vários nomes, tá? Mas comumente é chamado de vasos de pressão, tá? E nesses vasos de pressão que também são instalados válvulas purgadoras, né? Válvulas automáticas purgadoras, tá? Que antes de ir para o sistema de ar comprimido, ele purga ali, lá no vaso de pressão mesmo, né? Então, não deixando ir ali nenhuma umidade, nenhum condensado ali para a linha de ar comprimido. Beleza, gente? Vamos lá. Então, nós temos aqui a simbologia, né, do compressor de ar, do filtro coalescente, dos purgadores automáticos, dos resfriadores, do secador e do reservatório pressurizado, beleza? Mas como fica isso aí, professor? Nós só vimos até agora só simbologia. Perfeito. Mas nós vamos ver agora como esses dispositivos estão instalados de uma forma sequencial, segundo a norma está mencionando, beleza? Olha aqui. Então, nós temos o compressor de ar, que vai para o resfriador, que passa pelo filtro coalescente, que passa pelo secador, que passa novamente aqui pelo filtro e vai até o reservatório. Então, esse reservatório é chamado de pulmão, né, ou vaso de pressão. E justamente nesse reservatório aqui, que também são instalados os purgadores eletrônicos. Porque antes de ir, né, para o sistema pneumático, para a fábrica, para alimentar os vários circuitos pneumáticos, o purgador fica aqui, instalado
e programado para de 2 em 2 minutos, de 3 em 3 minutos, tá? Ele purgar, né? Então, programa de 2 em 2 minutos, e nesse intervalo de tempo, tá? De 2 em 2 minutos, ele purga meio minuto, tá? Então, a gente pode programar ele dessa forma, tá? Então, não só aqui nos vasos de pressão, como em toda a linha pneumática, tá? Como eu frisei antes, tá? Então, quanto mais purgadores você colocar na linha pneumática, o ar, tá? Vai ficar isento de umidade, tá? Vai ficar isento de condensado, como nós chamamos, tá bom? O ar comprimido, ele é conhecido também como condensado, né? Nas linhas de expressão. Então, nós colocamos essa forma sequencial, que nessa forma sequencial aqui, é justamente o que a norma pede, gente, ó. Essa norma aqui, ó. Essa norma aqui, ISO 8573, né? Um resfriador posterior ao compressor, o filtro secador, outro filtro, tá? E aí vai, desculpa, vai para o reservatório, né? Então, temos 2 filtros aqui, tá? Um após o resfriador e um após o secador, para posteriormente ir para o vaso de pressão e do vaso de pressão aí para as várias linhas de circuito pneumático, beleza? Gente, até aqui, alguma dúvida? Sim ou não? Não, né? Poxa, vocês vão ser técnicos mecânicos aí de primeira linha, tenho certeza. E nós vamos ter a oportunidade de ver, tá bom? Esses componentes fisicamente, né? Então, nós estamos aí vendo esses componentes para que vocês conheçam ele fisicamente, tá? E até vamos aí ser bem positivos aí, vamos ser aí bem sinceros, digamos assim, e nós fazermos, né, uma visita aí numa fábrica para que a gente possa ver todo esse sistema pneumático aí, no qual nós estudamos, ver ele realmente fisicamente, ele instalados ali nessa sequência no qual nós estudamos hoje. Gente, olha, esse material, ele está disponível lá no Classroom. Eu peço a vocês que vocês baixem esse material. Nós vamos fazer as nossas avaliações, tá? Tendo esse material como referência, tá bom? Todos entenderam aí? Dia 6, vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Levanta o braço aí, ó. Quem está me ouvindo aí, ó? Levanta o bracinho aí. Dia 6, não esqueça que nós temos uma avaliação de mecânica. E nós vamos ter como referência das nossas avaliações justamente esse material, que vai ser a nossa segunda avaliação do trimestre, tá? Nós vamos fechar, né, todas as nossas avaliações até o dia 25, tá, gente? E eu tenho certeza que vocês vão se aplicar aos estudos e vão tirar ótimas notas, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Vamos lá, gente. Estamos quase terminando. Alguma dúvida? Cauê, Levi, Bruna. Fala aí, Bruna. Alguma dúvida? Sim ou não? Levi, alguma dúvida? Sim ou não? Gabriel, Henrique, dúvidas? Não? Felipe, dúvidas? Não? Ana Caroline, dúvidas? Ana Carolina, dúvidas? Sim ou não? Perfeito, então, gente. Então, nós, amanhã, né, eu estarei aí no Teodoro de Bona e nós faremos mais esclarecimentos no caso, se não tiver, tá? Desde já, gente, eu agradeço, tá, a atenção de vocês, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Beleza? Tchau, tchau.